meu povo, pode se ajeitar no sofá, na poltrona, no banco da padaria, no banco do ponto do táxi, no hospital, onde mais que a galera no tá? Ônibus. No ônibus, galera do YouTube, no carro também. Padaria, bar, no trem. Bar, no trem. Metrô. No metrô, segurando ali, aqui, ó, segurando ali, nem faz muito, não mexe porque tá tão cheio o metrô desse horário, né? Eu só quero que você fique muito confortável, porque o Gazeta Esportiva tá com tudo hoje. E esse frio que tá aqui em São Paulo parece que não acaba, mas aqui tem sempre um programa fervendo, quente, em ebulição, para agitar o seu começo de noite. E olha quem me acompanha aqui, que saudade! Essa dupla mais do que especial. Claro, o nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Você sabia que ele foi soldado, Bazégio? Soldado Alves. Mesmo? Soldado Alves. Lá em Cambé? Não, São Paulo, Itaúna, segundo grupo de artilharia antiaérea. Uau! Artilharia antiaérea, olha isso, ele ia atirar em avião, acho que era isso, artilharia antiaérea. Que perigo esse homem. E nosso super jornalista Marcelo Bazégio, que tinha nos abandonado e voltou. Eu não servi exército, não tenho a categoria do Osmar Garrafa. Mas tem suas histórias que é melhor eu não contar. Bazégio! Ele aumenta tudo, não tem jeito. Bom, ele aumenta, mas não inventa. Essa noite de quinta tem Palmeiras em campo pela Copa Libertadores da América, vai rolar palpitômetro. Você vai ter um noticiário completo do Verdão. No Corinthians, o técnico Dorival Júnior quebra a cabeça para encontrar substitutos dos jogadores lesionados, que zica, né? Além disso, tem promessa da base do Timão a caminho do Bahia. E olha essa história que tá gerando muita confusão, viu? Tá gerando confusão essa história, a gente vai explicar aqui. O São Paulo tá com o mercado da bola movimentado com a chegada de um importante reforço e o Santos acertou mesmo a saída de um goleiro. Marina Buffon e Thiago Salazar chegam já com essas novidades todas da dupla Sansão. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. De volta, turma! A gente dá sequência agora à série de reportagens com curiosidades sobre a Corrida Internacional de São Silvestre que está chegando, 100ª edição nesse ano. O assunto de hoje, a participação de nós, mulheres, na corrida de rua mais tradicional e famosa do Brasil. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio da nossa série especial sobre a Corrida Internacional de São Silvestre. 1975, o Ano Internacional da Mulher instituído pela ONU, foi também especial para a Corrida de São Silvestre. Nós mulheres passamos a correr de forma oficial a disputa. Na ocasião, 17 atletas se inscreveram e a alemã Christa Walesiek foi a grande campeã. Em 1995, 20 anos depois, Carmen de Oliveira foi a primeira brasileira a cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. E aí, você sabia dessas curiosidades? Agora é esperar pelas cenas dos próximos capítulos dessa história. Afinal, um legado de 100 anos não é para qualquer corrida. É isso aí. Quem está perguntando das inscrições, em breve. Segura a emoção que em breve as inscrições estarão abertas e a gente vai avisar aqui vocês no Gazeta Esportiva e também o site Gazeta Esportiva vai avisar vocês em primeira mão. Tem que entrar todo dia no site e dar uma olhada porque lá, você sabe, né? Aparece o lote, já vende. E estaremos aqui também fazendo o São Silvestre Show, um programa espetacular para vocês no dia 31 de dezembro, às 7 da manhã. Toda a equipe. Você não vai estar de férias, né? Ufa. Ufa. Vamos correr com a gente. Nós estaremos, né? Nós estaremos, Mas estarei Bazégio. acompanhando vocês. Estaremos. Eu e Bazégio fazendo um sucesso aqui. Olha, eu começo o nosso giro de repórteres chamando o Thiago Salazar no nosso telão. Boa noite, Salazar. As mudanças no elenco do Santos continuam?
Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Continuam, a gente falou aqui lá atrás, olha só, nessa janela o Santos pretende fazer uma grande reformulação do elenco, então acho que a gente vai ter muito noticiário de mercado da bola do peixe até o fechamento dessa janela. As novidades por hoje são: João Paulo, negociado com o Bahia, ele tem contrato com o Santos até dezembro de 2027, tem 30 anos de idade, está sem espaço, perdeu espaço para o Brasão, foi negociado por empréstimo ao Bahia, com algumas cláusulas que podem até deixar o João Paulo lá depois desse empréstimo, se assim o Bahia quiser. Então é isso, até o final dessa temporada, ele vai poder jogar o Brasileirão e a Copa do Brasil pelo Bahia? Vai sim. O fato dele estar atuando agora pelo Santos, como ficou muito no banco de reservas, ele vai poder ajudar o Bahia até o final dessa temporada, se o clube baiano quiser escalá-lo, óbvio, né? Mas ele está liberado para jogar o Brasileirão e a Copa do Brasil, tá certo? E ainda dentro dessa reformulação de elenco, a informação é a seguinte: o Santos quer 2 zagueiros. Entre as posições que o Santos está trazendo, trouxe o Barreal, trouxe agora o Cabadeiro, que já marcou até gol, e o Santos está atrás de 2 zagueiros, não é um só não, 2 zagueiros, porque entende que essa é uma posição carente, que o Kleber Xavier precisa de reforço. Então o Alexandre Matos está no mercado para tentar, até o final dessa janela, conseguir estes reforços tão solicitados pelo técnico santista. Tá certo, Michele? É isso, o Santos no mercado, emprestando o João Paulo e tentando se distanciar da zona do rebaixamento. Domingo tem jogo com o Vasco no Morumbi e agora a atualização é a seguinte: mais de 45 mil ingressos já vendidos para essa partida. Legal, Salazar. Puxa vida, que sucesso, né? Mais de 45 mil ingressos. E o que vocês acham disso que o Salazar trouxe? 2 zagueiros é fundamental para o Santos, ou vocês acham que ele deveria focar em outras posições? E queria que vocês falassem também da saída do João Paulo para o Bahia. Olha, eu acho que em relação aos zagueiros, o Santos, quanto mais peças tiver, melhor. Embora o Santos não tenha que se dividir entre várias competições, o time precisa de alternativas, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, vai ter lesão, vai ter desfalque por cartão, e vai ter, por exemplo, um desfalque por convocação também para as datas FIFA. Então, o técnico Kleber Xavier precisa sim de mais alternativas para fazer o Santos jogar cada vez melhor. Em relação ao João Paulo, a gente está falando de um grande goleiro que era uma grande referência no Santos, né? Muitas vezes alçado até uma figura de, não diria ídolo, né? Mas de uma liderança técnica, né? De fato. Nome. Então eu vejo como um movimento muito bom do Bahia, um jogador interessante que não vinha tendo muito espaço pela ascensão do Gabriel Brasão, que é um goleiro mais jovem, um goleiro promissor, com passagem pelas seleções brasileiras de base. E eu acho que o João Paulo, de fato, estava sendo subaproveitado no Santos. Agora, quem sabe, ele vai ter mais minutos no Bahia. Então, eu estou com o Bacérgio, Michele. Boa noite, Michele. Bacérgio, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu estou com o Bacérgio no sentido que o Santos precisa se reforçar praticamente em todas as posições. Quanto mais jogadores chegarem, facilita a vida do Kleber Xavier. O Santos carece de reforços. A zaga me parece, nesse momento, algo um pouco mais de prioridade, sim, até em função do Gil, que já não está na plenitude da sua forma, está encerrando a carreira, então acho que o Santos está coberto de razão. Sobre o João Paulo, eu entendo que para um goleiro, quando ele vai para um time onde o técnico é o Rogério Ceni, ele deve se sentir um pouco mais lisonjeado, prestigiado. Aí, só que tem Bem um problema. colocado. Só que tem um problema. Então é o caso do João Paulo, ele está sendo chamado por um cara diferencial. Sim. O Jandrei também foi chamado pelo Rogério. Talvez o Jandrei deslumbrou demais. Mas o titular quem seria, gente? Não, enfim. Não, eu falei que o Jandrei, quando veio para o São Paulo, também foi indicado pelo Rogério. Aí talvez achou que era a última bolacha do pacote e deu no que deu. Então calma, João Paulo, se é cabeça boa. Garrafa, mas a gente não pode também ficar sempre lembrando do erro da pessoa. Mas foi a semana passada. Eu sei, mas coitado, Michele. Não, esquece. Coitado, o problema é porque coitado. goleiro é aquilo. Goleiro defende, não vai bater pênalti, Michele. Sofre goleiro. Então, mas por que vai bater pênalti, Michele? Mas o Rogério não batia? Ué, mas o Rogério fazia. O Goicoechea batia? Fazia. E o Valderrama? Aí não sei se esses batiam, sei que eles defendem. Não. Portal aqui no Gazeta Esportiva, hoje tem jogo do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. E quem conta todos os detalhes da preparação do Verdão é o repórter José Paz. Chega mais, José Paz. Escalação do Abel Ferreira, você tem, queridão?
Fala, Michele, beijo grande pra você aí, abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, vamos passar um provável Palmeiras, né, pra esse jogo super importante lá no Monumental de Lima, na capital do Peru. Jogo 1 das oitavas de final da Conmebol Libertadores, Universitário e Palmeiras. Palmeiras que tá muito bem nessa Libertadores da América em 2025, né, buscando aí o tetracampeonato. Tem 100% de aproveitamento, venceu todas as partidas que disputou até o momento na competição continental. Então vamos olhar aí um provável Palmeiras para essa partida que deve ter o Everton no gol, o Giai na lateral direita, o Gustavo Gomes no miolo de zaga junto com o Murilo, voltando aí de lesão, depois de muito tempo, uma lesão muscular, se recuperou, ficou no banco contra o Ceará. O Mikael, né, ali no setor, e o Piquerez do lado esquerdo. No meio de campo, o Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e também o Maurício. Aí lá na frente, o Sousa numa ponta, o Facundo na outra e o Vitor Roque no comando de ataque. Este o provável Palmeiras, então, para pegar o Universitário, que vem de uma fase muito boa, né? São 12 jogos sem perder para a equipe peruana, tá muito bem, venceu o torneio Apertura lá recentemente no Peru, agora está liderando o Clausura. É uma equipe que promete aí impor dificuldades à equipe do professor Abel Ferreira. Vitor Roque, que deve ser titular nessa partida, né? Tem 32 jogos com a camisa do Palmeiras, 5 gols marcados, 2 gols nos últimos 6 jogos. Ele vai falar aqui com a gente a expectativa dele para essa partida fora do país, lá no Peru, jogo 1 das oitavas de final da Conmebol Libertadores para o Palmeiras, diante do Universitário. Diga lá, Vitor Roque. Claro, o calendário do Brasil é um pouco difícil, é muitos jogos, mas é seguir trabalhando, é jogar, é estar preparado para cada jogo. E Libertadores não é diferente, é buscar o melhor resultado aqui. Temos uma decisão muito difícil, que é fora, mas também sabemos que tem um jogo da volta. Então é tentar o melhor resultado aqui para dar tranquilidade no jogo da volta. Tá, então, Vitor Roque aqui no Gazeta Esportiva, devolvo para você aí, Michele, para vocês poderem comentar um pouquinho dessa partida. Daqui a pouco eu retorno, porque a gente tem mais assunto do Palmeiras para falar aqui no programa de hoje. O jogo da volta, quinta-feira que vem no Allianz Parque e hoje lá em Lima, viu, Michele? Expectativa é de um público gigantesco, 60 mil pessoas lá no Monumental de Lima, tá bom? Devolvo para você, daqui a pouco eu volto. Nossa, José Paz, sério, tudo isso? Então, pressão, hein? 60 mil pessoas. Bom, sobre o jogo de hoje à noite, expectativa? É boa, Michele, no aspecto que o Palmeiras venceu o Ceará. Isso deu uma tranquilidade, né? Diminuiu um pouco a pressão. É claro que a resposta ela tem que ser dada hoje na Libertadores. O torcedor palmeirense, o torcedor vive em função de resultado, não adianta, né? Então o torcedor, não vou dizer que apagar a eliminação para o Corinthians, porque Corinthians e Palmeiras é algo muito mais complexo, não se apaga. Um depende do outro para viver. Mas essa vitória, como aconteceu contra o Ceará, mesmo sem o Palmeiras jogar uma grande partida, ela dá uma certa tranquilidade para um jogo, como você bem destacou, Sim. que vai ser um jogo de pressão lá. O estádio Muita vai estar pressão. lotado, é o palco da final da Copa Libertadores. Como disse o Zé Paz, o time peruano universitário está vivendo um bom momento, né? Então o Palmeiras não vai ter vida fácil. O Palmeiras ainda não está jogando aquilo que poderá vir a jogar, passa por um processo de reformulação. E eu estou numa expectativa grande, Bacégio, para saber se o Abel vai, né, ceder e começar com Vitor Roque e Flaco. É o melhor para o momento. Foi assim nos confrontos contra o Corinthians, foi assim contra o Ceará. Não tem por que fugir dessa lógica. Mas o Abel, às vezes, gosta de morrer abraçado nas suas ideias. Eu acredito que tem que ir assim e que ele vai assim, com o Vitor Roque e o Flaco. Sim, eu também acredito que é uma boa opção para o Palmeiras. São dois jogadores que já mostraram seu potencial, podem ser muito úteis ao Palmeiras. O Vitor Roque já teve seus lampejos, mas ainda está longe de ser aquele Vitor Roque que despontou para o cenário internacional e foi para o Barcelona. Eu acho que o Vitor Roque ainda precisa mostrar mais, só que o Vitor Roque é refém de toda uma engrenagem do Palmeiras que, como você bem disse, Garrafa, não tem funcionado de uma forma redondinha, azeitada. É a grande oportunidade do Palmeiras dar uma resposta à torcida que está ressabiada com o futebol que o time vem jogando. É claro que o Palmeiras ele é o favorito, então ainda assim, se ganha no Peru, fica aquela sensação de ok, não fez mais do que obrigação. Mas o Palmeiras, eu acredito que, embora seja o favorito, vai ter uma missão difícil, não pelo nível do elenco adversário, mas pela atmosfera que deve ser criada. É o palco da final da Libertadores desse ano, previsão de 60 mil pessoas nas arquibancadas, não é um campo fácil de jogar,
mas ainda assim eu acredito que o Palmeiras sai de Lima com uma vantagem importante. E eu só fico pensando, vai ter 60 mil pessoas querendo ver o Peru jogar, né? Universitário. O Palmeiras ver o Peru. É universitário. Universitário da onde? Do Peru. O Palmeiras vai bater o Peru. Ó, vamos fazer o palpitômetro do jogo do Brasil Verdão? contra o Peru. Esse pessoal que não tem nenhum humor aqui, quem começa é o Marcelo Bazejo. Você faz esses comigo com o Bacejo aqui, não vai Vai, lembrar do Bazejo! Juninho Quero voador. saber se o Palmeiras vai bater no Peru. Quando começar a rir, O Palmeiras vai ganhar de 2-0, Michele. Que esses universitários são tudo Segue, bicho. Michele. É bicho. É bicho. bicho. Palmeiras é veterano. Ainda é bicho hoje, ainda? É bicho, bicho. calouro, é calouro, bicho, né? É bicho. Calouro, era Calouro, bichete. calouro, é. Nossa época era Por bicho. quê? É pejorativo falar que é bicho? Pra mim não. Então... Mas Acho já que não não. tem Os problema, bichos são, né? é tão legal, bicho. Na minha época era bicho. Na época também calouro. era bicho. Ele falou o quê? Calor, 2-0 Palmeiras? 2-0 pro Verdão. E você, Osmar Garrafa? Ah, eu fico dentro desse equilíbrio e acho que é um bom resultado para o Palmeiras, um empate. Portanto, eu vou de 1-1. Acho que se vem com o empate, decide no Allianz. Sim. Eu acho que é um bom resultado, 1-1. Beleza. E o meu palpite? 2-1 pro Verdão! Anota aí, diretor. Saiu, o Peru vai tomar gol. E o Vinícius é nosso estagiário. Eu tava pensando no Vinícius que pegou o palpite e ele falou, você vai reclamar que eu fiz errado. Não, Vini, lindo. Tava de férias, Vini. Voltou, que bom, tava com saudade. Zé Paz, qual que é seu palpite, meu querido? Olha, minha querida Michele, o que vai subir lá no Monumental de Lima é o Palmeiras, 2-1 Verdão. O Peru não vai subir, o Peru vai perder. Isso aí é muito bom. Ah, gente, quando a gente fala de peru, a coisa é isso aí, assim. Michele. E falando em peru, eu sempre Natal me tá lembro. chegando. Eu me lembro de outra Natal coisa. tá chegando. sei Natal tá chegando. Meu diretor tinha que ter colocado agora para eu fazer aquela propaganda. Você aí, torcedor São Paulino, tá sabendo que o Tricolor tá contratando um zagueiro que já passou pelo clube, já defendeu também a seleção italiana, para alegria do Fábio Rolfo? Pois é, quem vai explicar essa história pra gente é a Marina Buffon. Boa noite, Mar. Quem tá chegando ao Morumbis? Tá chegando Rafael Tolói, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nesta fria noite de quinta-feira. Rafael Tolói, que jogou pelo São Paulo, inclusive foi o último clube que ele atuou aqui no Brasil 10 anos atrás, entre 2012 e 2015. Ele esteve no São Paulo e está retornando. Hoje desembarcou aqui em São Paulo, na capital paulista. Ali até o pessoal, Gabriel Sar, que bancada tricolor, flagrou esse momento dele desembarcando. Ele deu uma desconversada, falando que estava ali, faltavam alguns detalhes, mas o que a gente sabe é que o Tolói está chegando sim para encaminhar esse acordo até o final de 2026. Ele passou por exames hoje pela tarde e, a não ser que tenha dado algum problema muito estratosférico aí, ele vai assinar esse vínculo, se é que já não assinou, só não foi divulgado ainda. O Tolói, a última partida dele pela Atalanta aconteceu em maio deste ano. Desde então ele não tinha renovado o seu vínculo com o clube italiano, inclusive ele teve essa passagem bastante vitoriosa por lá, na Itália, como você mesmo disse, acabou se naturalizando italiano, defendeu a seleção italiana por lá. E agora, então, precisa de um certo período para se recondicionar fisicamente. A gente sabe que os jogadores de alto nível acabam fazendo seus próprios exercícios, suas atividades, mas é diferente de ritmo de jogo e tudo mais. Então, o último jogo dele oficial aconteceu em maio, alguns meses atrás, e dando tudo certo, esse contrato, esse vínculo assinado, ele já estará à disposição do Hernan Crespo para esse primeiro momento de recondicionamento físico. Além disso, caso ele assine esse contrato aí nas próximas horas, ele já também não estaria disponível para atuar no segundo jogo na volta das oitavas da Libertadores, porque é apenas numa eventual quartas de final que o São Paulo poderia mudar ali, colocar ele nessa lista de inscritos para a Libertadores. Ele vem num momento crucial, São Paulo disputando aí a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, subindo cada vez mais na tabela, e também porque era um pedido do Hernan Crespo e uma necessidade ali do São Paulo mesmo, que neste momento conta com 4 zagueiros apenas. O Hernan Crespo utiliza um esquema com 3 zagueiros praticamente em todas as partidas e o Arboleda está machucado. A gente não sabe ainda em qual período que o Arboleda estará de volta. Então, nesse momento, por exemplo, no sábado, quando o São Paulo tem um jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, 3 zagueiros disponíveis, 3 zagueiros vão jogar
e assim aconteceu também na Libertadores. Então, o Tolói chega para ocupar esse espaço, para entrar nessa disputa aí na zaga com o Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e também com o Sabino. Tá certo, gente? Quero saber de vocês, se vocês gostam dessa contratação. Lembrando que o Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, esteve muito próximo do São Paulo. As conversas estavam, sim, avançadas, mas o Fluminense acabou atravessando ali a negociação, acabou, né, conseguindo ofertar algo de melhor para o zagueiro aí, Igor Rabelo. Então, ele deve aí assinar com o Fluminense. Então, o São Paulo, que já estava conversando com o Tolói para repatriá-lo, voltou às conversas e, enfim, deve aí nas próximas horas, nos próximos dias, ter um final feliz. Volto com vocês e já falo um pouquinho mais sobre o mercado. Legal, Má, obrigada por todas as informações. Começando então com o Marcelo Based, mas Rafael Tolói já está com quantos anos, Based? É um jogador de 34 anos, disputou as últimas 10 temporadas da carreira pela Atalanta da Itália. Foi lá que ele acabou se naturalizando italiano, chegou à seleção, ganhou a Eurocopa com a seleção italiana e agora volta ao Brasil. Ele tinha propostas de outros clubes brasileiros, propostas do mundo árabe também, mas acabou decidindo voltar para o clube que ele jogava, né? O último clube que ele defendeu aqui no Brasil antes de trilhar a jornada dele pela Itália. Eu acho que com a contratação do Rafael Tolói, para mim está muito óbvio que esse esquema com 3 zagueiros não vai ser mudado. Ah, mas pode ser que algum adversário tenha características que o São Paulo possa jogar com uma linha de 4. Eu não vejo assim. O São Paulo já tem 4 zagueiros experientes, traz um 5º zagueiro experiente. Então, de fato, é um esquema com 3 zagueiros, porque, de fato, para quem joga com 3 zagueiros, ter 4 opções só é pouco, né? Agora, com 5 zagueiros, o São Paulo pode ir com esse esquema até o fim da temporada. É um esquema que agrada muito não só o Crespo, mas também o Muricy Ramalho, que se consagrou no São Paulo atuando com 3 zagueiros. Agora, muita gente tem dúvida sobre o real estado do Tolói, né? Um jogador de 34 anos, será que ainda dá um caldo? Será que não dá? Será que ainda tem bola para jogar? Eu acho que é um jogador tecnicamente diferenciado, deve vir para ser titular, mas vai demorar para estrear, aliás, reestrear pelo São Paulo, porque não joga desde maio, então precisa se recondicionar fisicamente. Então o planejamento provavelmente vai ser contar com ele a partir das quartas de final da Libertadores, porque nas oitavas ele, mesmo se tivesse bem fisicamente, não poderia jogar. O São Paulo só poderá fazer mudanças na lista de inscritos na próxima fase. Mas é isso. Eu penso assim que o Tolói, você já fez um raio-x muito bem feito, por sinal, sobre a carreira do Tolói, é que ele não se enquadre naquela questão de jogador que chega e não consiga desempenhar dentro do que é o calendário do futebol brasileiro. Essa é a grande ressalva. Sim. Né? Porque o São Paulo trouxe aí o Oscar, o Lucas, são bons jogadores, a gente sabe, mas a gente sabe também como é a temporada brasileira. E para você ter um jogador que não vai custar barato ao São Paulo, que também tem problemas financeiros, precisa saber se ele vem e vai poder entregar em relação a acompanhar o ritmo do futebol brasileiro. Eu acho que essa é a grande dúvida. Que ele tem qualidade para jogar no futebol brasileiro? Tem, pela experiência e pelo nível do futebol que é praticado hoje aqui. É aguardar, mas espero que venha e possa ficar à disposição na maioria dos jogos. Porque para você ter um jogador, joga uma, descansa 3, 4, não vai resolver o problema do São Paulo. Jogador, nota? 6,8. E aí, Based? Como zagueiro, 7,5. Não sei. Não gosto muito. Tinha que tentar outra Pode lá, coisa. tá que tá, hein? Falando do Corinthians, chegou a vez do Coringão. E o repórter Alexandre Silvestre, que um dia eu gostaria muito de ver bebendo a água da biquinha. Aí ele vira corintiano. Chega na sua telinha explicando como que o técnico Dorival Júnior deve montar a equipe no jogo de sábado à noite contra o Bahia. Pode rodar. Fala, Michele, como é que estão as coisas por aí? Duplinha da bancada, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Coringão está se preparando para os embalos de sábado à noite. Tem jogo contra o Bahia no sabadão, às 9 horas da noite, na Neoquímica Arena. Bahia que está bem no Campeonato Brasileiro, Bahia do técnico Rogério Ceni no G4, quarto lugar no Campeonato Brasileiro, Corinthians despencando.
na outra mão, né? O Corinthians vai mal no Campeonato Brasileiro, perdendo pontos, deixando de somar pontos e precisa reagir logo. Não vence as 5 rodadas, das últimas 10 partidas ganhou só um joguinho e para evitar o que aconteceu, o sufoco da temporada passada, o Coringão sente-se na obrigação de conquistar os 3 pontos e o técnico Dorival Júnior tem problemas, principalmente para escalar o ataque do Corinthians. Poder de fogo do Corinthians, boa parte desse poder de fogo está no departamento médico. Memphis Depay com lesão muscular, vai demorar mais ou menos um mês para voltar. Agora, o Yuri Alberto, artilheiro da equipe na temporada, foi operado de uma hérnia inguinal e vai ficar aí mais ou menos 2 meses afastado, um pouco mais, um pouco menos, depende da reação do organismo de cada indivíduo. Corinthians que já acumula casos semelhantes. O lateral esquerdo Hugo está já numa fase final de recuperação de um problema de hérnia inguinal e o zagueiro Gustavo Henrique também sofreu disso, mas já está jogando. Então, Yuri Alberto fora, Memphis fora, departamento médico, Carrilho também operou o tornozelo, só deve voltar no ano que vem. Essa é a tendência. Corinthians ainda tem 3 jogadores reservas suspensos pelo cartão amarelo, 2 suspensos pelo cartão amarelo no casos de Kaká e de Andileri, além do Romero, que foi expulso na última partida. Dúvidas de Dorival Júnior. O Maicon, que vem de uma lesão muscular, já está treinando. Será que ele fica à disposição? Vamos tratá-lo como dúvida. E o Vitinho, recém-chegado, foi contratado, inscrito, apareceu no bid. O Corinthians conseguiu inscrever o Vitinho, atacante, 31 anos, que estava sem clube. Jogou no futebol árabe, jogou no Flamengo, no Botafogo. Um pedido do Dorival Júnior, um jogador de frente, mais veloz, de movimentação, não atua para valer há mais de 2 meses. Então, a gente não sabe ainda se ele vai ter condições físicas para pelo menos ser relacionado para esse jogo contra o Bahia no sábado à noite em Itaquera. Dúvidas do Dorival, problemas na escalação, o Corinthians precisa vencer, mas estamos falando de Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Corinthians está vivaço, eliminou o Palmeiras e já sabe as datas dos jogos das quartas de final contra o Atlético Paranaense. Joga a primeira fora, decide em casa. No dia 27 enfrenta o Furacão em Curitiba e no dia 11 do próximo mês, uma quinta-feira, o jogo da volta na Neoquímica Arena. Um abraço, nos vemos. Valeu, Silver. Falando do Coringão, Osmar Garrafa. O Corinthians ele tem que ficar atento com o Campeonato Brasileiro. É claro, a Copa do Brasil, no aspecto financeiro, vai te trazer uma boa possibilidade. Tem um confronto aí que entre os sorteados parece que ficou até né? Com todo respeito ao Atlético, pelo momento do Atlético, foi algo menos pior para o Corinthians, mas o Corinthians, eu começo a olhar muito para a tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem o Bahia no final de semana em casa, depois ele tem Vasco fora, aí tem o Atlético Paranaense aqui no meio, Copa do Brasil, depois tem Palmeiras. E o Corinthians, quando ele perde o Yuri, ele já não tem o Memphis, perde um poder muito grande e não tem peça de reposição. Aliás, presidente Osmar Stabile, eu tenho visto o seu esforço que o senhor tem feito no Corinthians. Vou dar um toque aqui. Dê uma olhada ao departamento médico do Corinthians com atenção. As coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. O Yuri Alberto, né, que tem essa lesão repetida, é a 3ª lesão consecutiva, a mesma lesão. Hugo, Gustavo Henrique e agora o Yuri Alberto com a hernia inguinal. Né? Conversei com algumas pessoas e tal, assim, será coincidência? Não é? Não sei se não posso afirmar, não sou médico. E outra coisa, se o Yuri Alberto ficou um tempo parado para fazer a recuperação da coluna, por que não operou a hernia inguinal já? Não, mas já utilizava o tempo. Já sabia? O departamento médico, ele tem um raio-x dos atletas, Michele. Não é igual a gente, né? Foi um alerta que eu recebi, eu não sou médico, estou repetindo, foi um alerta que eu recebi, né? Então, presidente, dê uma olhada, eu sei que o senhor está com muita boa intenção no Corinthians, tentando apagar incêndios. Dê uma olhada ao departamento médico do Corinthians. Faz tempo que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. O que você acha, Basé? Olha, eu vejo como fundamental o Corinthians voltar a somar pontos no Campeonato Brasileiro, porque embora não aspire o título da competição, somar pontos e estar numa posição melhor permite ao Corinthians disputar a Copa do Brasil com mais foco. O Corinthians poderia se dar ao luxo, por exemplo, de poupar os titulares
às vésperas do confronto de Copa do Brasil se estivesse numa situação melhor. Hoje o Corinthians não inspira confiança no Campeonato Brasileiro e deixa o seu torcedor com uma pulga atrás da orelha. Poxa, o mesmo time que elimina o todo-poderoso Palmeiras é o time que perde do Juventude. Aliás, qual é o Corinthians real de 2025? Ninguém sabe. O Corinthians tem lampejos. É o 11 titular, Bacete. O Corinthians tem lampejos. Agora, o 11 titular sem Memphis e Yuri Alberto, será que é Carrídio, capaz? sem E Carrídio. Carrídio. Será que é Não, capaz de chegar? acho que não. Agora trouxe o Vitinho, mas o Vitinho logo na entrevista coletiva de apresentação já avisou. Preciso de tempo. Me esqueçam. Preciso de tempo. Então, assim, o jogador que era para ser uma solução no curto prazo, não vai ser uma solução no curto prazo. Então o Dorival tem Transfer ban, não pode contratar Dorival ninguém. tem que abrir muito o olho e tirar um coelho da cartola. Não é fácil. Como é que eu tava? Ontem eu falei aqui que minha avó sempre falava, não levanta peso que dá hérnia. Ela sempre falava isso. Aí eu tô procurando aqui da hérnia inguinal e o diagnóstico é feito com esse exame, ó, na parede abdominal, que o médico sente, ultrassom. E justamente ela acontece quando você levanta muito peso. É excesso de carga, né? Os Objeto atletas. pesado, de forma inadequada. Obesidade não é o caso do Yuri Alberto, mas às vezes no treinamento, levantar o objeto pesado. Poxa, e logo o Corinthians, que tem um núcleo de saúde e performance no CT, de última geração, dos melhores do país. E a informação que eu recebi é que as coisas não estão funcionando bem no departamento médico, e já faz tempo. Faz tempo. Não adianta ter uma Ferrari e não saber pilotar, né, Garrafa? Então, presidente, né? A gente vê Atenção. tanta gente, às vezes, dirigindo Ferrari, batendo, né, no Pois muro. Gazeta Esportiva segue falando de Corinthians e Bahia, mas agora fora de campo. O Clube de Salvador pagou a multa rescisória de 14 milhões de reais e contratou uma das principais revelações da base alvinegra, o atacante Cauê Furquim. O garoto de 16 anos já vinha frequentando os treinos dos profissionais do Corinthians e até foi relacionado contra o Ceará e Fortaleza. A multa para o exterior era de mais de 300 milhões de reais, mas o valor para o mercado interno é calculado em cima do salário do atleta, né? Então, ele foi. Agora é o seguinte, entra 14 milhões e aí, de repente, dá para ajudar naquele negócio dos 33 do Félix Torres, porque tomou transfer ban, não sei, será que é isso? O Corinthians se pronunciou por meio de nota oficial, criticando duramente essa negociação. Então, a gente traz um trecho do comunicado, abre aspas. Repudiamos veementemente o aliciamento ilícito e imoral do jogador Cauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Football Group e o Sport Clube Bahia. Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos ainda muito jovens do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios. Reforçamos mais uma vez nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completa qualquer relação institucional com o Sport Clube Bahia e o City Football Group. Nossa, o Corinthians rompeu com o Bahia. Agora, então pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Eu vou dar um recado para vocês, mas eu quero que vocês me expliquem isso daí. Quer dizer que o Bahia levou o garoto sem falar Corinthians? Bahia, que é do Grupo City. Não precisa falar, pagou Depositou a multa, não tem depositou a negociação. Tipo, pôs ali no banco e tchau? Nem um telegrama? Peraí, vocês já comentam. Bom, agora vocês vão me explicar, gente. Pera um pouco. De forma resumida, Michele, existe uma multa, no caso, que algum clube do Brasil, valor estipulado para clubes brasileiros... 14 milhões de reais. 14 milhões. E existe uma multa para clubes do exterior. Ah. O Bahia é um clube brasileiro, mas ele é gerido por um grupo internacional, que é o City. Tá. O dinheiro do Bahia vem do City, certo? Mas o Bahia é o Bahia. O Bahia é Não o Bahia. é o City. Essa é a questão jurídica, que o Corinthians faz o entendimento que é o City. Que o Bahia está sendo apenas uma ponte, ao invés do City pagar o valor da transação internacional, ele compra pelo valor, preço baixo aqui do Brasil, e o jogador fica mais 2 anos e depois vai para o City. Né? Bela jogada, hein? Então, é essa a reclamação do Corinthians, mas até onde eu tenho conhecimento, a lei é essa. Se é uma lei correta ou não, a gente pode discutir. Se essa lei precisa ser mudada quando clubes de um mesmo país têm recursos do exterior, como é que fica isso?
dobra o valor. Pelo menos. Mas a lei não diz isso nesse momento. Não Se diz. a lei precisa ser mudada, é uma outra questão. Eu não entendo, e o Corinthians tem todo o direito de reclamar, mas como disse o Bacés na primeira intervenção dele, o Bahia pagou a multa, não tem que ligar, não tem que conversar. Bahia pagou a multa, a multa estava estipulada, levou. E aí a briga vai se alongar E juridicamente. agora, é claro, né, Garrafa, o Corinthians tem todo o direito de brigar para manter o jogador, tentar encontrar alguma brecha na lei para que isso aconteça, mas eu acho que é muito mais incompetência do Corinthians de não valorizar um atleta que não é considerado há pouco tempo uma joia da base. Esse menino é um dos jogadores mais promissores. O Corinthians estava preocupado com o quê? A política interna. Não, Por que você não acha valorizou o valorizou, menino? né? O menino, a regra prevê o quê? 2.000 vezes o valor do salário dele tem que ser o valor da multa. Ou seja, se a multa é 14 milhões, o salário era 7 mil. Reais. Se o menino é uma joia da base e ganha 7 mil, alguma coisa está errada. Tá errado. E o erro é do Corinthians. Então eu acho que agora fica muito fácil você tentar apontar o dedo pro Bahia, pro Grupo City, sendo que o clube não fez o seu dever de casa. É um absurdo perder um jogador desse quilate para um rival do mesmo país. Aí eu vou fazer um adendo, que eu estava até agora há pouco com o Fini na redação, a gente estava conversando, o Corinthians estava tentando fazer um acerto na renovação de contrato para aumentar esse valor. Do Cauê? E aí, do Cauê. E aí a direção do Corinthians disse que os empresários dos jogadores aceitaram até a proposta do Corinthians, mas não assinaram porque disseram que um outro empresário estava viajando, ou seja, levou de banho-maria. Ou seja, se o Corinthians tomou um totó é porque não tinha alguém capaz para gerenciar esse negócio. Faltou malícia. E o que aconteceu agora, aconteceu num passado que já faz algum tempo, o Bacés acho que era ainda pequenininho, né? O Cafu, quando ele sai do São Paulo, existia um contrato que ele ia para a Europa, mas ele não poderia ir direto para o Palmeiras, ele não poderia ir para o Palmeiras. O que fez a Parmalat, que era o grupo internacional que sustentava o futebol do Palmeiras? Comprou o Cafu, levou o Cafu para a Itália, o Cafu fica lá 2, 3 meses, sei lá quanto tempo ficou, e rapidinho já veio para o Palmeiras. Isso não é um modus operandi novo, né? Assim, isso saiu na imprensa internacional que a FIFA está estudando mudar isso. Pensa mudar, mas por enquanto... Vale o que está escrito. Vale o que está escrito, ou seja, tomou o totó. Tomou totó. Totó ficará tomado pelo jeito. Pode chorar, mas eu acho que não vai ter o que fazer, não. Porque não tem lei. Como é que você vai provar que há qualquer intenção, né? Não tem. Puxa vida, Se precisa regulamentar, eu acho que precisa regulamentar. Eu vou até pro portal. Eu vou até pro nosso portal. Vocês viram nossa caneca, que bonita? Gazeta Esportiva. Foi Zaragoza. Muito bonita essa Ele caneca. está lembrando aqui que o Cafu, ele sai de São Paulo para o Zaragoza e depois ele passa por Juventude e depois vem para o Palmeiras. José Paz está chamando para conversar mais um pouquinho com a gente. Tem novidades nas investigações da polícia sobre o atentado ao CT do clube? Tem sim, né, Michele? A Delegacia aí de Repressão aos Delitos, né, de Intolerância Esportiva, a DRAD, ela abriu um inquérito, instaurou um inquérito também muito a pedido do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras, para investigar tudo o que aconteceu no último domingo, né, ataques à bomba com rojões lá na portaria do CT do Palmeiras, na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, e a Polícia Civil conseguiu identificar aí um suspeito, né, um rapaz, um elemento que estava lá na frente do CT do Palmeiras no último domingo de madrugada, jogando bomba, jogando rojão lá para dentro da academia de futebol, conseguiu identificar esse sujeito, ele vai ser indiciado e ele é um integrante aí da Mancha Verde, da principal torcida organizada do Palmeiras. A polícia também conseguiu identificar o veículo em que esses homens estavam, conseguiu apreender esse veículo e agora então a polícia vai tomar todas as suas devidas precauções aí, vai fazer o que tem que fazer, vai investigar esse caso e a gente vai trazendo tudo aqui para vocês ao longo dos próximos dias no Gazeta Esportiva. Então essa situação aí de polícia envolvendo o Palmeiras. Também falando um pouquinho de negociações, né? O Palmeiras segue no mercado aí de olho no Julio Enciso, por exemplo, jogador de 21 anos, né? Atacante paraguaio, está lá no Brighton da Inglaterra. O Palmeiras deve fazer muito em breve aí uma proposta oficial para contar com esse jogador que é da seleção paraguaia, joga lá, por exemplo, com o Ramon Sosa e também com o Gustavo Gomes, dois jogadores que estão no atual elenco do Palmeiras. O Palmeiras então de olho muito fortemente aí nesse atleta. E ontem eu comentava com vocês aqui sobre o Jefté, né? Lateral esquerdo que está lá no Rangers
Rangers, lá da Escócia, jogador que começou a carreira no Fluminense, passou pelo futebol do Chipre também. O Palmeiras avançando também nessa negociação aí para contratar esse jogador, até porque perdeu o Vanderlan recentemente, que foi lá para o Bragantino, né, um contrato aí de 5 anos, e está sem um reserva imediato para o Piquerez, que é o grande titular ali da posição, o dono da posição, mas o Palmeiras também olhando para a reserva do Piquerez. Tá bom, Michele? Devolvo para vocês aí, beijo grande, amanhã a gente fala mais do Verdão aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Olha, o mercado da bola do São Paulo está chegando já já, mas antes queria que vocês falassem sobre o Jeftec, que está chegando aí para o Palmeiras e tudo mais. Olha, Mi, eu confesso que eu não conheço muito o futebol desse jogador, não acompanho ele, mas eu gostaria de falar principalmente dessa reformulação do elenco que o Palmeiras vem fazendo ao longo da temporada, né? A torcida do Palmeiras tem cobrado muito desse elenco e do técnico Abel Ferreira, que é um multicampeão pelo clube, mas poucos observam que fazer uma reformulação num elenco com a temporada em andamento é difícil. A cada mês chega um jogador novo e o técnico Abel Ferreira precisa encaixar esse jogador, conhecê-lo, ver se as características desse jogador se encaixam na proposta de jogo dele. Não é uma tarefa fácil. E ainda assim, o Palmeiras permanece competitivo, permanece nas primeiras colocações do Brasileiro, classificado na Libertadores, caiu na Copa do Brasil, é uma fatalidade. Mas assim, o torcedor precisa também ter mais paciência, até porque é um torcedor que ganhou tudo nos últimos anos, não tem motivos para seguir sedento por títulos. Ou também, Rafa, e o Marcos Rocha, hein, que ele nem levou, você achou que foi errado? Não? O Marcos Rocha, há sinais de que não deve permanecer. É uma reformulação. Veiga também, né? É uma reformulação, Michele. Bom, o mercado da bola do São Paulo está agitado. E a Marina está de volta para falar que 2 jogadores deram adeus para o tricolor. Quem saiu, Má? Pois é, falei que tinha mais coisa de mercado, não tá chegando, tá saindo, né? O torcedor de São Paulo já sabe que o Jandrei, goleiro, já deu adeus ao clube, até o final do ano pelo menos, pois foi anunciado pelo Juventude aí por empréstimo. Ele que estava vivendo algum momento um pouco conturbado aí, essa eliminação na Copa do Brasil, muita gente culpou o goleiro Jandrei em relação a isso. E o outro jogador que também está dando adeus ao São Paulo é o Lucas Ferreira, jovem da base, que ganhou muito espaço após a Copinha desse ano, justamente com o técnico Luiz Subeldia, acabou se machucando ali antes da pausa da Copa do Mundo de Clubes e aí com o Crespo perdeu espaço e já vinha conversando, alguns clubes já estavam procurando pelo jogador. Ele então vai fechar com o Shakhtar Donetsk lá da Ucrânia, viajou hoje lá para a Ucrânia, falou que é um até logo, pretende voltar aí ao São Paulo, é um garoto que foi ali treinado, né, em Cotia, então deve muito ao São Paulo nas palavras dele. Isso então fechando o mercado da bola do São Paulo. E só para trazer uma notícia da reapresentação do clube hoje, teve, né, a viagem de volta da Colômbia, chegaram ontem e aí hoje se reapresentaram lá no CT da Barra Funda. Uma novidade chamou a atenção, assim, por um ponto positivo. Muitos meninos da base ali, na zaga, na lateral, enfim, no meio-campo, foram chamados para compor hoje o treino. Será que no sábado, no jogo contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, o Hernan Crespo vai colocar alguns desses reservas, desses meninos da base para jogar? Terça-feira tem Libertadores e é decisão no Morumbis. Mas a gente fala mais amanhã sobre isso, tá bom, Mi? Beijo para vocês. Beijo. Marina Buffon de luva, Salazar de luva. Será que ele tá usando a luva da Marina? Porque os dois estão com a mesma luva, né? Pode ser. A dúvida que eu fico. Marina trazendo a informação do Fê. Ah lá. Marina, a luva é sua? É dela lá, é dela. Ah, então tá bom. Porque o Salazar, eu achei que ele tinha pegado a luva pra ficar estiloso. Roubou na caruda, hein, Mar? Ó, Bazégio, explica pra gente aí. O Lucas Ferreira foi pro Shakhtar Donetsk, Jandrei pro Juventude. É isso, São Paulo precisa fechar a conta no azul esse ano e precisa vender jogadores para isso, caso contrário não vai conseguir atender as demandas do fundo de investimentos. Por exemplo, lógico, eu sei que você não vai ter esse número de cabeça, né? Mas cabe a pesquisa. Fico me perguntando, quanto custou, quanto veio, entrou no cofre Lucas Ferreira? E quanto vai custar o contrato do Tolói? Pois é, o Lucas Ferreira, essas coisas eu não entendo. 8 milhões de euros fica para o São Paulo, algo em torno de 50 milhões. Para quem? Para o São Paulo. É um valor considerado baixo para um atleta que atua no ataque, um atleta jovem. Muito torcedor criticando a diretoria porque acredita que o Lucas Ferreira poderia ser vendido por um preço maior. Mas
na necessidade de fazer caixa, o São Paulo precisou aceitar uma oferta relativamente ok, vamos dizer assim. O Ferreirão vai, o Ferreirinha fica, o Ferrarese também fica. É isso aí. É por aí. Então tá bom. Bom, a missão está cumprida por aqui. Ainda não. Quantos segundos nós temos? Nós temos alguns segundos. Antes eu quero dizer, domingo teremos mesa redonda Futebol Debate. Garrafa, dá um aperitivo para quem está em casa? Muito sobre esse Corinthians, né? Muito sobre o Palmeiras que vai estar jogando. Tem o Santos de Neymar em São Paulo. Opa! Tem o São Paulo, tem projeção de Copa do Brasil, Copa Não Libertadores. revela tudo não, e também. tem um convidado mais que especial, mas eu não vou dar spoiler. Eu queria saber quem é. Bom, beleza, Garrafa, brigadão. Muito obrigada, Marcelo Bazé. A gente estava com saudade de você aqui. Jornal da Gazeta tá chegando com o noticiário do Brasil e do mundo. Beijo para você. Tchau.